Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente fala sobre a equação geral do plano. Então a gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente vai fazer a demonstração de como se obtém a equação geral do plano e na segunda parte a gente vai fazer alguns exercícios. Então vamos começar aqui com a demonstração. Considere esse plano π aqui que eu desenhei para vocês. Então o plano, como vocês sabem, contém infinitos pontos. Vamos supor que a gente conheça esse ponto aqui, que tem coordenada x0, y0 e z0. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Vamos considerar mais uma coisa. Vamos considerar que a gente conheça um vetor aqui que é normal ao plano π e tem coordenadas A, B, C. Então, só lembrando, um vetor é normal a um plano quando forma com o plano um ângulo de 90 graus. Bom, eu já disse, que um plano é composto por infinitos pontos. Vamos pegar um ponto qualquer aqui que tem coordenadas x, y e z. E esse ponto eu vou chamar de ponto x. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou querer pegar esse vetor aqui, ó. E como é que eu obtenho esse vetor? Esse é o vetor AX, Porque tem a origem aqui no ponto A e o final dele está aqui no ponto X. Então, esse é o vetor AX. O AX pode ser obtido de forma bem simples, Basta eu fazer a diferença entre x e a, porque o x é o final, eu faço o final menos o inicial, e aí eu obtenho o meu vetor AX. Então, aqui no lugar de x eu coloco as coordenadas de x, x, y, z. Aqui no lugar de a eu coloco as coordenadas de a, x0, y0 e z0. E aí o que eu faço? A primeira coordenada com a primeira vai dar x menos x0. A segunda coordenada com a segunda vai dar y menos y0 e a terceira com a terceira vai dar z menos z0. Foi o que a gente colocou aqui. Muito bem, então a gente descobriu as coordenadas do nosso vetor AX. Muito bem, o que eu vou querer fazer agora? Lembra que esse vetor n não é qualquer vetor, é um vetor que é ortogonal ao plano π. Como o vetor AX está no plano π, o vetor n também é ortogonal ao vetor AX. Uma ideia interessante para a gente usar aqui é a seguinte, é dizer que o produto escalar do vetor n com o vetor AX é igual a zero, porque eles são ortogonais, tá certo? Então, vamos calcular aqui para ver o que vai dar. No lugar de n, eu vou colocar as coordenadas do vetor n, e no lugar de ax, eu vou colocar as coordenadas do vetor ax. Muito bem, agora a gente faz o produto escalar, A gente faz esse vezes esse, Primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais esse vezes esse, segunda coordenada vezes a segunda coordenada, mais esse vezes esse, terceira coordenada vezes a terceira coordenada. E diz que isso vai dar quanto? Isso vai dar zero. Então, a gente coloca aqui igual a zero. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu puxar um pouco aqui para a gente ganhar espaço. A gente vai aplicar a distributiva aqui, ó. A vai multiplicar x e x0, B vai multiplicar y e y0, C vai multiplicar z e z0. Então, a gente vai ficar com ax menos ax0 mais by menos by0 mais cz menos c0, tudo isso igual a zero. Bom, agora eu vou separar os termos que só tem x, y, z dos termos que tem x0, y0 e z0. Então, vai ficar ax mais by mais cz menos ax0 mais by0 mais c0, tudo isso sendo igual a zero. Esse cara aqui eu vou chamar de menos d, então eu posso reescrever a minha equação como sendo ax mais by mais cz mais d, tudo isso sendo igual a zero. Aqui deu mais d porque eu tinha menos aqui, Menos com menos vai dar mais. Então essa aqui é a equação geral do nosso plano π. Bom, vamos começar a fazer alguns exercícios aqui para a gente praticar. Então, fala assim, ó, determine a equação geral do plano π, que tem n como vetor normal e que passa pelo ponto P. Então, a gente viu que a equação geral é da forma ax mais by mais cz mais d, tudo isso igual a zero. A, B e C são as coordenadas do nosso vetor normal, que nesse caso é 3, 4, 5. Então, aqui no lugar de A eu vou colocar 3, no lugar de B eu vou colocar 4, e no lugar de C eu vou colocar 5. Então, a gente fica com 3x mais 4y mais 5z mais d igual a zero. X, y, z representam as coordenadas de um ponto qualquer do plano π. O ponto que ele deu para a gente é o 2, 1, 6.
Então, aqui no lugar de x eu vou colocar 2, no lugar de y eu vou colocar 1 e no lugar de z eu vou colocar 6. Então, a gente fica com 3 vezes 2, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 6, mais d, tudo isso sendo igual a 0. 3 vezes 2 vai dar 6, 4 vezes 1 vai dar 4, 5 vezes 6 vai dar 30, mais d, isso é igual a 0. O que a gente conclui? A gente conclui que d é igual a menos 40. Então, a gente já pode escrever aqui ao lado a equação geral do nosso plano π. Vai ser 3x mais 4y mais 5z mais d. Quanto que vale d? Menos 40, então eu coloco menos 40, tudo isso é igual a 0. Então, veja como é simples. A gente substitui as coordenadas do vetor normal que foi dado, substitui também as coordenadas do ponto que foi dado para a gente poder obter o valor de d, que é a nossa incógnita. Depois que a gente obteve o valor de d, ficou fácil escrever a equação, porque aqui a gente coloca as coordenadas do vetor normal, 3, 4, 5, né, o vetor normal n, e aqui a gente coloca o valor de d. Pronto, escrevemos a equação geral do nosso plano π. Vamos fazer mais um exercício. Diz assim: determine a equação geral do plano π que contém o ponto M e tem U e V como vetores diretores. Bom, a equação geral do plano π, a gente sabe que é ax mais by mais cz mais d, tudo isso sendo igual a 0. Agora, ele deu vetores que são paralelos ao plano π, mas eu quero um vetor que é ortogonal ao plano π. Então, imagina que aqui está o plano π, esse aqui é o vetor u que ele deu, e esse aqui é o vetor v que ele deu. Eu não quero o vetor u nem o vetor v para escrever na forma geral, eu preciso do vetor normal. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o produto vetorial de v por u, e aí eu vou obter um vetor que é normal ao plano π. Então, o produto vetorial de v por u vai ser o nosso vetor normal. Então, vamos fazer aqui o produto vetorial de v por u. Como é que a gente faz mesmo? A gente calcula o determinante, né? Aqui coloca ijk, aqui coloca as coordenadas do primeiro vetor, que é 3, 1, 0, e aqui 1, 0, 0. Bom, então aqui eu vou resolver o determinante por sarros, né? Eu copiei as duas primeiras colunas aqui ao lado. Vou começar pela diagonal principal, ó, aqui vai dar 0 porque tem esse 0, aqui também vai dar 0 e aqui também vai dar 0. Aí eu faço a diagonal secundária, aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0, aqui vai dar 1 vezes 1 vezes k, vai dar k. Como é diagonal secundária, a gente coloca menos, vai dar menos k. Então, esse resultado aqui é menos k, que quando escrito em coordenadas fica 0, 0 e menos 1. Pronto, então eu já obtive o meu vetor normal aqui, eu já tenho um ponto do plano. O exercício ficou igual ao exercício que a gente já fez. Então, eu vou abaixar um pouco aqui. No lugar de A, B e C, eu vou colocar 0, 0 e menos 1. E no lugar de x, y, z, eu vou colocar 3, 3 e 5, que são as coordenadas do ponto que eu tenho. Aí eu vou encontrar o valor de d. Então, vamos fazer isso. Vai ficar 0 vezes 3, mais 0 vezes 3, mais, aí vem o menos 1, que multiplica 5, mais d, tudo isso igual a 0. Então, eu concluo que d é quanto? d é igual a 5. Ok, agora a gente vai escrever a equação geral do plano. Então, como as coordenadas do vetor normal são 0 e 0 aqui, essa parte aqui não vai existir, tá certo? Porque aqui vou colocar o 0, vai cancelar o x, aqui eu vou colocar o 0, vai cancelar o y, vai me sobrar só essa parte. Então, vai ficar menos 1, que seria o meu c, vezes z, mais d, só que o d vale 5, então mais 5, isso é igual a 0. Então, eu posso escrever que a equação do plano é z igual a 5, beleza? Geometricamente, aqui, ó, como é que ficaria esse plano? Teria 1, 2, 3, 4, 5, z é igual a 5, então o plano seria paralelo ao plano OXY, estaria mais ou menos aqui, beleza? Bom, vamos ver esse exercício aqui de número 3. Ele fala assim: verifique se o ponto P pertence ao plano π de equação, ele dá a equação aqui. Depois ele continua: verifique que o ponto A pertence ao plano π, e aí ele pede uma equação geral para o plano α, que é paralelo a π e que contém o ponto P. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o ponto P pertence a esse plano. Então, no lugar de x eu coloco 1, no lugar de y eu coloco 2 e no lugar de z eu coloco 0. Se der verdadeiro, o ponto P pertence, se der falso, o ponto P não pertence. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2 menos 0 mais 10 igual a 0. 2 vezes 1, 2, mais 2 é 4, mais 10 é 14.
eu estou dizendo que 14 é igual a zero, isso é falso. Portanto, o ponto P não pertence ao plano π. Bom, vamos fazer agora a segunda parte. Verifique que o ponto A pertence a π. Então, eu vou colocar aqui no lugar de x, eu vou colocar 3, no lugar de y, eu vou colocar 0, e no lugar de z, eu vou colocar 16. Se der verdadeiro, pertence, se der falso, não pertence. Então, vai ficar 2 vezes 3, mais 0, menos 16, mais 10, isso é igual a 0. 2 vezes 3, 6, aqui vai dar 0, menos 16 mais 10 igual a 0. 6 mais 10, 16, menos 16 é 0. Então, deu 0 igual a 0. Verdade, de fato, esse ponto A pertence ao plano π. Bom, a parte C diz assim: obtenha uma equação geral para o plano α, que é paralelo a π, e que contém o ponto P. Bom, então a equação geral do plano α vai ser ax mais by mais cz mais d igual a 0. Como o plano α ele é paralelo a π, eles têm o mesmo vetor normal. Então, se eu tenho um vetor que é normal ao plano π, que forma 90 graus com o plano π, esse vetor normal também vai ser normal ao plano α. E qual que é o vetor normal ao plano π? É o vetor que tem coordenadas 2, coordenada 1 e coordenada menos 1. Porque o termo que acompanha x é a primeira coordenada do vetor normal, o que acompanha y é a segunda e o que acompanha z é a terceira coordenada. Nesse caso é o 2, aqui tem o 1 e aqui tem o menos 1. Então, ok, o vetor normal a gente já tem, é o 2, 1 e menos 1. E o ponto também a gente já tem, que é o ponto P, né, de coordenadas 1, 2, 0. Então, o ponto P é igual a 1, 2, 0. Deixa eu abaixar um pouco aqui para a gente ganhar espaço. Eu vou substituir em A, em B, em C as coordenadas do vetor N, em x, y, z as coordenadas do ponto P. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 menos 1 vezes 0 mais d. Isso é igual a 0. Aqui vai dar 0, 2 vezes 1, 2, mais 2 vai dar 4, menos d igual a 0. Portanto, d é igual a 4. Agora eu posso escrever a equação geral do plano π, né? No lugar de A, B e C, a gente deixa 2, 1 e menos 1. Então, fica 2x mais y menos z. E no lugar de d eu coloco 4. Mais 4, isso é igual a 0. Bom, galera, então essa foi a nossa aula de equação geral do plano. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.